Fala time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da sexta-feira, dia 12 de abril. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Time, sexta-feira na área, sextou, pega leve e vamos pra cima. Eu separei o melhor pra vocês, já sabe, né? Se não quiser perder nada, fica comigo até o final do vídeo. Aproveita, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez e gostar do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além dos palpites, eu também trago bilhete e bingo pra vocês. Tá combinado? Bora que bora, primeira análise. E bora lá, 6h45 da manhã, lá na Austrália, Adelaide United versus MacArthur. Time, aqui o seguinte, pré-live, mercado de gols, tá? Duas equipes extremamente overgoals. Overgoals são equipes que fazem muitos gols. Tabela de probabilidades. Pra gente ver aqui, 2 gols, 95%, 3 gols, 75%, tá legal? Então, muitas casas liberam aquela entrada mais de 2 gols e meio ou ambas marcam. Se aconteceu uma coisa ou outra, já deu green, já deu certo aí a operação, tá legal? Se você estiver operando ao vivo, fique esperto também com um golzinho no primeiro tempo. 90% a probabilidade dele acontecer. Se o jogo estiver em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio e uma odd mínima de 1,50 para cima, tenta pegar esse golzinho no primeiro tempo. Vou deixar uma outra dica aqui. O mais de 1,5 gols, ou seja, 2 gols no jogo, tem 95% de probabilidade. O problema é que pré-live a odd é muito baixa. Mas qual que é a pegada aqui? Imagina comigo que o primeiro gol demora para acontecer. O que acontece com a odd do mais de 1,5 gols ao vivo? Ela vai subindo. E aí, ao vivo, você também pode pegar aqui uma odd mais valorizada, caso esse primeiro gol não saia rapidamente. Fechou? E bora lá, 9 da manhã na Armênia, Pionic versus Alashkert. Time, jogo do segundo contra o quinto colocado. Puxando o race, o Pionic, dos 5 últimos jogos, só perdeu uma partida. E pega um visitante que perdeu 2, ganhou 2, empatou outra. No histórico, o Pionic venceu 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Ou seja, jogando em casa, o Pionic geralmente levando a melhor. Eu tenho uma odd de 1,50, Pionic, empate anula, pega essa odd, monta na dupla. Fechou? Time aí, bora lá, na sexta-feira temos também Bundesliga 2. Bundesliga 2, segunda divisão da Alemanha. Um campeonato excelente para se operar mercado de gols, tá? Pré-live, o que eu opero aqui? Mais de 1,5 gols, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Pega essa odd e faz um bilhete duplo. Quem estiver operando ao vivo, se essas duas partidas iniciarem em alta intensidade, o que é alta intensidade? É pressão, chute a gol, escanteio. São fatores que mostram que o gol pode estar maduro. Aí você tenta explorar o over meio gol HT. O que é over meio gol HT? Um golzinho já no primeiro tempo, sempre com uma odd de 1,50 para cima, para valer a pena o risco-retorno da sua operação. Fechou? E bora lá, 14 horas na Dinamarca, Odense versus Viborg. Time, aqui vou trabalhar também em mercado de gols, tá legal? Odense em casa, dos 5 últimos jogos, em 4 eu tenho mais de 1,5 gols. O Viborg fora, dos 5 últimos jogos, em 4 eu tenho mais de 1,5 gols. E no histórico, dos 5 últimos jogos, todas as partidas, mais de 1,5 gols. Tabela de probabilidades para a gente ver 2 gols aqui, 90%. Qual que é a odd que a casa está nos dando? Vamos lá. Odd para mais de 1,5 gols, odd de 1,25, uma odd interessante para uma duplinha, tá bom? E bora lá, 14 horas na Turquia, Trabzonspor versus Sivasspor. Time, é o seguinte, o Trabzonspor vem na terceira colocação e briga aqui para defender a vaga de Liga Europa, tá certo? Vai pegar o Sivasspor do meio de tabela, que sinceramente não briga mais por nada, né? Vamos dar uma olhadinha na race. Trabzonspor em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, só perdeu uma, perdeu para o Fenerbahçe, derrota normal. Pega um Sivasspor que fora de casa tem dificuldades de vencer. Perdeu 2, empatou 3. Histórico do confronto, 5 jogos, o Trabzonspor venceu 1, 2,
3, 4 e um empate. Eu tenho uma odd aqui para o Trabzonspor de 1,55 e 1,60. Aqui, mercado de resultados, Trabzonspor empate anula. Pega essa odd, faz uma duplinha. E também eu quero operar aqui em mercado de escanteios, tá? O Trabzonspor em casa tem uma média de 7,6 cantos, o Sivasspor apenas 3. Ou seja, o Trabzonspor jogando em casa deve ter mais posse de bola e deve fazer mais pressão, principalmente no começo do jogo. Se o gol não sai, saem os escanteios. Race 3 cantos para o Trabzonspor. Trabzonspor fazendo 3 escanteios primeiro que o time visitante. Fechou? E bora lá, 14h30 na Áustria, Lask versus Red Bull Salzburg. O Salzburg, primeiro colocado, pega aqui o quarto colocado. Time, é o seguinte, o Lask em casa oscila, 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate. O Salzburg jogando fora tem muita consistência. Dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou 1. Histórico do confronto, 5 jogos na casa do Lask e o Salzburg venceu 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Ou seja, mesmo jogando fora de casa, o Salzburg geralmente levando a melhor. Eu tenho uma odd aqui de 1,80 para o Red Bull Salzburg. Aqui eu vou de Red Bull Salzburg, empate anula. Pega essa odd e faz uma dupla. Fechado? Time, aí na sexta-feira também a gente tem a segunda divisão da Holanda. Carinhosamente a gente chama de Holandinha. É um cenário muito parecido com a segunda divisão da Alemanha, tá legal? Pré-live, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. E ao vivo, jogos que estiverem em alta intensidade, tenta explorar o over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Às 15 horas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidas, tá? Então, é um prato cheio aqui para mercado de gols. Fechado? E bora lá, 15h30 na Alemanha, Bundesliga, eu tenho o jogo do Augsburg contra o Union Berlin. Jogo do 7º contra o 13º colocado. Time, é aqui o seguinte, mercado de cantos, o Augsburg tem uma média de 4,6 e o Union Berlin apenas 2,3. O Augsburg joga em casa, tem uma média que é praticamente não, né? É o dobro da média do Union Berlin com relação aos cantos e eu acredito que desde o início da partida deve pressionar mais. Por esse motivo, nesse jogo eu vou trabalhar com uma race 3 cantos a favor do Augsburg. Tá pagando uma odd de 1,55, que pode ser uma entrada simples, tá? Race 3 cantos, para quem não sabe, é o Augsburg fazer 3 escanteios primeiro que o Union Berlin. Fechou? 15h45 chegando na Bélgica, Sint-Truiden versus Standard Liège. Time, jogo do 2º contra o 4º colocado. Se a gente der uma olhadinha na race, o time da casa dos 5 últimos jogos venceu todas as partidas, mais de 1,5 gol, 3 de 5. O time visitante dos 5 últimos jogos perdeu 4, empatou 1, mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. E no histórico, o Sint-Truiden venceu 1, 2, 3, 4, apenas uma vitória para o Standard Liège. Dos 5 últimos jogos, em 4 eu tenho mais de 1,5 gol. Então aqui, para mercado de resultados, eu vou buscar alguma coisa a favor do Sint-Truiden, tá? Eu tenho uma odd de 2,15, dupla hipótese Sint-Truiden. Sint-Truiden só não pode perder. Para quem quiser operar para mercado de gols, eu vou aqui. Mais de 1,5 gol, odd de 1,30, uma boa odd para um bilhete duplo. E o Sint-Truiden jogando em casa também pode ser uma boa alternativa aqui em mercado de escanteios, tá? Por quê? Ele tem uma média de 7,3 e o Standard Liège 3,6. Sint-Truiden joga em casa, tem uma média aqui muito maior que o visitante. Também podemos pensar numa race 3 cantos a favor do time da casa. Fechado? E bora lá, 15h45 na Itália, jogo da Lazio contra a Salernitana. Time, a Lazio vem na 8ª colocação, ainda briga aqui por uma vaga de conference, tá? Pega a Salernitana, que é lanterninha. 31 jogos, só venceu 2 partidas, empatou 9 e perdeu 20, tá legal? Jogando em casa, obviamente, que a Lazio é favorita. A odd não é das melhores, odd de 1,34, mas dá para pegar essa odd de repente e montar num bilhete duplo. Vitória da Lazio. E bora lá, 16 horas Espanha, La Liga, Real Betis versus Celta de Vigo. Time, aqui um jogo importante, tá? Por quê? Real Betis ainda briga aqui por uma vaga de conference e o Celta de Vigo briga para não cair. Tá colado aqui na zona de rebaixamento, tá? Um jogo bem importante para as duas equipes.
O Betis em casa é uma equipe que oscila. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, eu tenho 3 dos 5 últimos jogos. Celta de Vigo jogando fora, também oscila. Mercado de gols eu gosto. 2-1, 4-0, 2-2, 3-2, 3-0. Histórico do confronto. Mercado de gols muito forte. Todas as partidas aqui batendo com tranquilidade o mais de 1,5 gol. E é um confronto histórico equilibrado. 2 vitórias para o Celta de Vigo, eu tenho aqui 2 vitórias para o Real Betis e um empate, ou seja, historicamente um confronto completamente equilibrado. Ou seja, mercado de resultados, eu tô fora. Eu vou operar aqui para mercado de gols, tá? Eu vou aqui, mais de 1,5 gol, odd de 1,30 para uma dupla, tabela de probabilidades para saírem 2 gols aqui, 80%. E mercado de cartões também pode ser interessante. Real Betis 2,7, Celta de Vigo 1,7, pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? 16 horas na França, Ligue 1, jogo do Metz contra o Lens. Time, é o seguinte, o Lens, ele está nesse momento com vaga de Conference, ainda pode brigar por uma vaga de Liga Europa e, quem sabe, até por uma vaguinha aqui de Champions, tá legal? Matematicamente dá. Pega um Metz que nesse momento está dentro de zona de rebaixamento, fez 28 partidas, só venceu 6 jogos. A race do Metz jogando em casa é uma race feia. Dos 5 últimos jogos, perdeu 3, empatou 1, só venceu uma partida, venceu o Clermont, que é o último colocado aqui na França, tá legal? Clermont, o último colocado. Ou seja, com uma odd de 1,80, 1,88, aqui eu vou de Lens, empate anula. Pega essa odd e faz um bilhete duplo. Fechado? E bora lá, 16 horas, polêmica na área. Na Inglaterra, Championship, segunda divisão inglesa. Tem dado algumas zebras por lá? Concordo com vocês, tem. Principalmente na última rodada. Meu Deus do céu. Agora, se o problema fosse só na Championship, a gente tirava a Championship e continuava operando o restante, né? O que vocês me falam do Grêmio? O que vocês me falam do Internacional jogando com o time boliviano 0-0? Galera do céu. É zebra que sai assim, não é que sai da rota, sai completamente do universo. Não dá pra imaginar que o Inter, em casa, ia empatar 0-0 com o Tomaipo. Pelo amor de Deus. Sendo assim, vou trazer aqui Championship, segunda divisão inglesa, Plymouth versus Leicester. Leicester, primeiro colocado, brigando aqui fortemente por uma vaga direta para a Premier League, primeira divisão. Enfrenta um Plymouth que vem na 20ª colocação e precisa se cuidar, porque está próximo aqui de zona de rebaixamento. Time, vamos lá. A race do Plymouth em casa, 4 derrotas, 1 empate dos 5 últimos jogos. O Leicester fora, perdeu 3, empatou 1, ganhou 1. Mas assim, pelo que fez no campeonato e pela equipe que possui, com odd de 1,50, em pré-live, eu penso em Leicester empate anula. Fechado? E bora lá, 16h15 na Islândia, Stjarnan versus Reykjavik. Time, jogo pra gols, tá? Stjarnan extremamente over, time visitante do Reykjavik extremamente over, histórico 2-2, 2-0, 3-1, 1-1, 3-0. Aqui, pelo menos mais de 1,5 gol, odd de 1,16, complementa no seu bilhetinho. Se quiser correr um pouquinho mais de risco, mais de 2,5 gols e um possível ambas marcam, tá? Tabela de probabilidades, olha isso, né? 100% 1 gol, 100% 2 gols, 75% 3 gols. Time, é uma coisa importante, tá? Sempre que bate na tabela 100%, eu falo a mesma coisa. No futebol não existe 100%. O futebol não é uma ciência exata. Pode rolar um 0-0 aqui? Claro que pode. É futebol. Pré-live, diante dos estudos, a chance de saírem muitos gols aqui é grande, mas não significa que vai sair, tá legal? Portanto, mantenham gestão de banca. Mas, obviamente, que dá pra gente operar pré-live aqui para gols. Mais de 1,5 gol, como eu passei para vocês, mais de 2,5 gols e ambas marcam, correndo um pouquinho mais de risco. Quem estiver operando ao vivo, fique esperto no primeiro tempo. 95% para sair um gol já no primeiro tempo, gol HT. Fechou? E bora lá, 16h15 em Portugal, jogo do Gil Vicente contra o Sporting. Time, o Sporting na primeira colocação, 4 pontos de diferença do Benfica e tem um jogo a menos, hein? Pode abrir ainda mais.
pega o Gil Vicente na 14ª colocação, perto de zona de rebaixamento. Vamos lá. Se a gente olhar o histórico do confronto, dos 5 últimos jogos, o Sporting venceu 1, 2, 3, tivemos um empate e somente uma vitória para o Gil Vicente. Pelo que vem jogando em busca do título, mesmo fora de casa, eu acredito na vitória do Sporting. Odd de 1,29, 1,30, pega essa odd e monta num bilhete. Mercado de finalização, chute a gol ou mesmo gol, o atacante do Sporting, Gyökeres. Fechou? E bora lá, hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes, eu vou deixar na descrição o link do Grupo VIP, preço popular, Grupo VIP completo, e você tem 7 dias para testar. Gostou, continua, não gostou, pede o cancelamento que a gente devolve o seu dinheiro. E também vou deixar o link do grupo gratuito. Por ali a gente envia tips diariamente que podem te ajudar. Clique e vem. Vamos lá, time. O que eu vou buscar para hoje? Na Áustria, dupla hipótese para o Salzburg, jogando contra o Lask, tá legal? Dupla hipótese Salzburg, o Salzburg só não pode perder. Em Portugal, Gil Vicente Sporting, vitória do Sporting. Se tudo der certo, odd de 1,59, mini bingo na tela. E bora lá, mini bingo na tela, lembrando, mini bingo, bingo arriscadinha, diminui a stake, é mais difícil de bater. Vamos lá. Vitória da Lazio contra a Salernitana, Trabzonspor empate anula contra o Sivasspor, dupla chance, dupla hipótese para o Sint-Truiden jogando contra o Standard Liège, dupla chance, dupla hipótese para o Leicester jogando contra o Plymouth e meio gol no primeiro tempo, over meio gol, HT no jogo do Stjarnan contra o Reykjavik. Se tudo isso der certo, odd de 3,23. Antes de finalizar esse vídeo, se você também opera em NBA, eu vou deixar um card aqui em cima com os principais jogos de hoje à noite. Dá uma olhadinha, é um canal bem parecido com esse de futebol, com análises, bilhetes e bingos. Se gostar, se inscreve lá também. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações e eu te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!